Livro A Doutrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Sexta Instância, subtítulo Continuação. Item número 5. Na quarta. Observação número 67. Na quarta ronda, ou revolução da vida e do ser, em torno das 7 rondas menores. Continuação da narrativa. Na quarta, os filhos recebem ordem de criar suas imagens. 1/3 recusa-se. 2/3 obedecem. Observação número 68. Quando o texto fala 2/3, refere-se 2/3 partes. Continuação da narrativa. A maldição é proferida. Nascerão na quarta. Observação número 69. Na quarta raça. Continuação da narrativa. E sofrerão e causarão sofrimento. É a primeira guerra. O significado completo deste esloka não pode ser bem compreendido senão depois de lidas as explicações minuciosas e complementares que figuram na parte relativa à antropogênese e respectivos comentários nos volumes 3 e 4. Entre o mesmo esloka e o precedente largos períodos se passaram, vendo-se agora o despontar da aurora de um novo Evo. O drama que se desenrola em nosso planeta está no início de seu 4º ato. Mas, para aprender melhor e mais claramente, toda a representação mister se faz que o leitor retroceda um pouco antes de prosseguir, porque esse versículo pertence à cosmogonia geral exposta nos volumes arcaicos, ao passo que os volumes 3 e 4 darão um relato pormenorizado da criação, ou, mais propriamente, da formação dos primeiros seres humanos, seguidos pela segunda humanidade e depois pela terceira, a saber, a história das raças raízes primeira, segunda e terceira, conforme a denominação usual. Assim como a Terra começou por ser uma esfera de fogo líquido e poeira ígnea, e seu fantasma protoplasmático, também o homem passou por fases análogas. Observações comentadas do item 5, letra A. Com base na autoridade dos comentários, dá-se à palavra quarta o significado de quarta ronda, mas tanto pode significar a quarta ronda como a quarta eternidade e ainda o nosso quarto globo. Pois, como teremos ocasião de mostrar mais de uma vez, este último é a quarta esfera do quarto plano, ou seja, do plano mais inferior da vida material. De modo que nós estamos na quarta ronda, em cujo ponto médio deve ocorrer o equilíbrio perfeito entre o espírito e a matéria. Como veremos, foi o período durante o apogeu da civilização, do conhecimento e da intelectualidade humana da quarta raça, a Atlante, que a crise final do ajustamento fisiológico-espiritual das raças levou a humanidade a ramificar-se em 2 caminhos diametralmente opostos. A via da mão esquerda e a via da mão direita do conhecimento, ou Vidya. Conforme diz o comentário. Segue o trecho. Assim, foram semeados naqueles dias os germes da magia branca e da magia negra. As sementes permaneceram latentes por algum tempo e só vieram a germinar durante o primeiro período da quinta raça, a nossa. Fim
do trecho. Acrescenta ainda o comentário explicando este sloka. Segue o trecho da explicação do sloka. Os santos jovens, os deuses, negaram-se a multiplicar-se e a criar espécies à sua semelhança e segundo a sua classe. Não são formas rupas apropriadas para nós. Devem ser aperfeiçoadas. Recusam entrar nos tishayas, sombras ou imagens de seus inferiores. Assim prevaleceu o sentimento egoísta desde o início até entre os deuses, caindo eles sob a mira dos lipikas kármicos. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Por causa disso, tiveram que sofrer em nascimentos posteriores. Como o castigo, veio os deuses. É o que se verá nos volumes 3 e 4. É tradição universal que antes da queda fisiológica, a programação da espécie fosse a humana ou a animal. Se efetuava pela vontade dos criadores ou de sua progenie. Esta foi a queda do espírito na geração, não a queda do homem mortal. Já dissemos que para se tornar consciente de si mesmo, deve o espírito passar através de cada um dos ciclos de existência, cujo ponto culminante sobre a Terra é o homem. O espírito, per se, é uma abstração inconsciente negativa. Sua pureza lhe é inerente e não adquirida pelo mérito. Por isso, conforme também já assimilamos, necessário é, para chegar a ser um Dayan Kohan dos mais elevados, que cada ego atinja a plena consciência como ser humano, isto é, venha a se tornar o ser consciente que nós sintetizamos no homem. Quando os cabalistas judeus afirmam que nenhum espírito poderá pertencer à hierarquia divina se Ruach, o espírito, não estiver unido em Nepesh, a alma vivente, não fazem senão repetir o ensinamento esotérico oriental. Segue o trecho. Um Dayan deve ser um Atma Bud, desde o momento em que Bud Manas se separa de seu imortal Atma, do qual Bud é o veículo Atman, passa ao não ser, que é o absoluto ser. Fim do trecho. Quer dizer, o estado puramente nirvânico é um retorno do espírito à abstração ideal da aceidade, que não tem relação alguma com o plano em que o nosso universo cumpre o seu ciclo. Fim das observações comentadas da letra A. Veremos agora as observações comentadas da letra B. A maldição é proferida. Não se deve entender por estas palavras que algum ser pessoal, Deus ou espírito superior haja pronunciado a maldição, mas simplesmente que uma causa que só podia dar maus resultados acabava de ser produzida e que os efeitos desta causa kármica podiam somente conduzir a inditosas encarnações e, portanto, ao sofrimento. Os seres que, contrariando as leis da natureza, assim criavam obstáculos ao seu progresso normal. Fim das observações comentadas da letra B. Veremos agora as observações comentadas da letra C. E é a Primeira Guerra. A alusão às diversas lutas para o ajustamento espiritual, cósmico e astronômico
mais relacionadas, sobretudo, com o mistério da evolução do homem, tal como é atualmente. Os poderes, ou essências puras que recebem ordem de criar, envolvem um mistério cuja explicação se encontra em outra parte, conforme já dissemos. O segredo da geração não somente é um dos mais ocultos segredos da natureza, para cuja solução todos os embriólogos vêm debalde conjugando os seus esforços, mas também é uma função divina que constitui um dos maiores mistérios religiosos, ou antes, dogmáticos, o da chamada queda dos anjos. Quando o mistério da alegoria for explicado, ver-se-á que Satã e o seu exército rebelde se recusaram a criar o homem físico como o único fito de se tornarem os salvadores e criadores diretos do homem divino. O ensinamento simbólico, mais do que místico e religioso, é puramente científico, como veremos mais tarde. Porque, em vez de ser um simples instrumento cego e automático, impulsionado e dirigido pela lei insondável, o anjo rebelde reclama e exige o seu direito de julgar e de manifestar a própria vontade com independência, o seu direito de obrar com liberdade e responsabilidade, visto que tanto o homem como o anjo estão sujeitos à lei kármica. Esclarecendo opiniões cabalísticas, diz o autor de A Vida e os Novos Aspectos a respeito dos anjos caídos. Segue o trecho. Segundo o ensinamento simbólico, o espírito de simples agente funcional de Deus converte-se em um ser com vontade própria em sua ação desenvolvida e desenvolvente, e caiu ao substituir o desejo divino por essa vontade própria. Eis porque o reino dos espíritos e a ação espiritual, que promanam da volição do espírito, se acham fora do reino das almas e da ação divina e em contradição com ambos. Fim do trecho. Observação número 70. Registrado nas páginas 233. Continuação da narrativa. Até aqui, não há o que dizer, mas que pretende o autor significar com as palavras que seguem? A saber, segue o trecho. Ao ser criado, o homem era humano em sua constituição, dotado de sentimentos humanos e com esperanças e aspirações humanas. Desse estado ele caiu no de bruto e selvagem. Fim do trecho. Tal coisa está em frontal oposição aos nossos ensinamentos orientais à ideia cabalística, cuja compreensão esteja ao nosso alcance, e à própria Bíblia. E semelha a corporalismo e substancialismo, que dão cor à filosofia positiva, embora seja difícil penetrar exatamente o sentido do que o autor quis dizer. Contudo, uma queda do natural no sobrenatural e no animal, o sobrenatural significa aqui o estado puramente espiritual, implica o que acima sugerimos. O Novo Testamento fala de uma daquelas guerras nos seguintes termos. Segue o trecho. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e lutavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, e nunca mais houve lugar para eles no céu. E foi expulso o dragão, aquela antiga serpente que se chama Diabo e Satã, e que engana todo mundo. Fim do trecho. Observação número 71.
registrado em Apocalipse 7, versículos 7 a 9. Continuação da narrativa. A versão cabalística da mesma história figura do Codex Nazareus, a escritura sagrada dos nazarenos, os verdadeiros místicos cristãos de João Batista e os iniciados de Cristo. Barak Zivu, o pai dos gênios, recebe ordem para construir criaturas, ordem para criar. Mas como ele permanece ignorante de Orcus, não o consegue e solicita o auxílio de Fetahil, um espírito ainda mais puro que também vê frustrados os seus esforços. É uma repetição de insucesso dos pais, os senhores da luz, que falharam um após o outro. Observação número 72. Veja-se o volume 3, Wisloka 17. Continuação da narrativa. Reproduzimos agora alguns trechos de nossa primeira obra. Observação número 73. Registrado no livro Isis Sem Véu, volume 1, páginas 299 e 300. Compare-se também com Dulamp, no livro O Filho do Homem, páginas 51 e seguintes. Fim da observação 73, continuação da narrativa. Segue os trechos agora. Entra, então, na cena da criação o Espírito. Observação número 74. Baseado na autoridade de Irineu e de Justino, o Mártir, e do próprio Codex Dulamp, mostra que os nazarenos viam no Espírito um poder mal feminino em suas relações com a terra. Fim da observação 74, continuação da narrativa. Chamado espírito da terra ou alma, psique, classificado como diabólico por Santiago, a parte inferior da anima mundi ou luz astral. Veja-se o final deste esloca. Para os nazarenos e os gnósticos, esse espírito era feminino. Assim, o espírito da terra, percebendo que por causa da Fetahil, observação número 75. Fetahil é idêntico à corte de Pitris, que criaram o homem, como um cascão apenas. Era entre os nazarenos o rei da luz e o criador, mas aqui é o desditoso Prometeu, que não logra apoderar-se do fogo vivente necessário à formação da alma divina, pois ignora o nome secreto, o nome inefável e incomunicável dos cabalistas. Fim da observação 75. Continuação da narrativa. O mais novo dos homens, o último, o resplendor, havia mudado, e que em lugar de resplendor existiam decadência e ruínas. Desperta o Carabtanos. Observação número 76. Carabtanos, o espírito da matéria e conscupiscência. Kama Rupa, menos manas e mente. Fim da observação 76, continuação da narrativa. Que estava louco, privado de razão e juízo. Ele disse: levanta-te e observa como o resplendor, a luz do homem novíssimo, Fetahil, não viajou na sua tentativa de criar ou produzir o homem. A diminuição deste resplendor é visível. Levanta-te, vem com tua mãe, o Espírito, e liberta-te dos limites que te escravizam, limites ainda mais vastos que os do mundo inteiro.
Segue-se depois a união da matéria louca e cega, guiada pelas insinuações do espírito, não o sopro divino, mas o espírito astral, que por sua dupla essência já se acha impregnado de matéria, e sendo aceito o oferecimento da mãe, o espírito concebe as 7 figuras e os 7 astros planetas, que também representam os 7 pecados capitais, produto de uma alma astral separada de sua origem divina. O espírito, o da matéria, o demônio cego da consciência. Vendo isto, Fentanil estende a mão para o abismo da matéria e diz: que exista a terra, assim como existiu a mansão dos poderes. E emergindo a mão no caos, ele o condensa e cria o nosso planeta. Relata depois o Codex como Barak-Zivu foi separado do espírito e os gênios ou anjos dos rebeldes. Observação número 77. O Codex Nazareus, volume 2, página 233. Continuação da narrativa. Então, Manô. Observação número 78. Este Manô dos Nazarenos se parece de modo estranho com o Manu dos hindus, o homem celeste do Rig Veda. Continuação da narrativa. Então Manu, o maior, que mora com o Supremo Verbo, chama Kebar-Zivu, conhecido também pelo nome de Nebat Yavar Bar Lufim, o timão e a vinha do alimento da vida. Observação número 79. Eu sou a verdadeira vinha e meu pai é o lavrador. Registrado em João 15, versículo 1. Continuação da narrativa. Sendo ele a terceira vida e compadecendo-se da sorte dos incessatos gênios rebeldes por sua desmedida ambição, diz: Senhor dos gênios. Observação número 80. Para os gnósticos, Cristo, assim como Miguel, que lhe é idêntico sob certos aspectos, era o chefe dos eonês. Fim da observação número 80. Continuação da narrativa. Senhor dos gênios, eonês, vê o que fazem os gênios, os anjos rebeldes e o que estão maquinando. Observação número 81. Registrado em Codex Nazareus, volume 1, página 135. Continuação da narrativa. Respondeu eles: façamos surgir o mundo e chamemos os poderes à existência. Os gênios são os princípios, os filhos da luz, mas tu és o mensageiro da vida. E a fim de contrabalançar a influência dos 7 princípios mal dispostos, a progenie do espírito Kebar-Zivu ou Gabar-Zio, o poderoso Senhor do resplendor, produz 7 outras vidas, as virtudes cardeais, que do alto, com sua própria luz e forma resplandecem. Observação número 82. Veja-se a cosmogonia de Ferecides. Continuação da narrativa. E assim restabelece o equilíbrio entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Aqui se vê uma repetição dos sistemas dualistas, primitivos e alegóricos, como o de Zoroastro,
e se observa uma semente das religiões dualistas e dogmáticas do futuro, semente que germinou em uma árvore frondosa no cristianismo eclesiástico. É já o esboço dos dois supremos, Deus e Satã. Nas estâncias, porém, não existe semelhante ideia. A maioria dos cabalistas cristãos ocidentais, e principalmente Eliphas Levi, em seu afã de conciliar as ciências ocultas com os dogmas da Igreja, empenharam-se ao máximo para que a luz astral não fosse considerada senão como o pleroma dos primitivos padres da Igreja, a morada da legião dos anjos caídos, dos arcontes e dos poderes. Mas a luz astral, embora não seja mais que o aspecto inferior do absoluto, é sempre dual. É a anima mundi, e não deve jamais ser encarada de outra forma, exceto para os fins cabalísticos. A diferença entre a luz e o seu fogo vivente deve sempre estar presente ao espírito do vivente e ao do psíquico. O aspecto superior dessa luz, sem o qual só podem produzir criaturas de matéria, é o fogo vivente, seu sétimo princípio. Em Isis sem véu fizemos-lhes uma descrição completa nesses termos. Segue o trecho agora. A luz astral, ou anima mundi, é dual e bissexual. A parte masculina ideal é puramente divina e espiritual, e é a sabedoria, é o espírito de Purusha, ao passo que a parte feminina, o espírito dos nazarenos, está em certo sentido contaminado pela matéria, em verdade, é matéria e já é, portanto, o mal. Ela é o princípio vital de toda criatura vivente e dá à alma astral o perispírito fluídico a homens, animais, pássaros do ar e tudo o que vive. Os animais trazem em si apenas o germe latente da alma imortal superior. Esta última só se desenvolve após uma série de evoluções inumeráveis. A doutrina de tais evoluções está resumida no axioma cabalístico. A pedra se torna planta, a planta se converte em animal, o animal em homem, o homem em espírito e o espírito em um Deus. Fim do trecho. Observação número 83. Registrado no volume 1, páginas 301, notas. Continuação da narrativa. Os 7 princípios dos iniciados orientais não estavam ainda explicados quando escrevemos o livro Isis sem véu, e só há 3 faces da cabala semi-exotérica é que foram objeto de comentário. Observação número 84. Constam, porém, do livro dos números caldeus. Continuação da narrativa. Estas informações, porém, contêm a descrição das naturezas místicas do primeiro grupo de Dayan Korans no Regimen Ignis, a região e a lei ou governo do fogo, grupo que se divide em 3 classes sintetizadas pela primeira, o que perfaz 4 ou tetractis. Observação número 85. Veja-se o comentário à estância número 7. Continuação da narrativa. Estudando atentamente os comentários, ver-se-á a mesma progressão nas naturezas angélicas, a saber, descendo do estado passivo ao ativo. Os últimos destes seres acham-se tão próximos do elemento arrancara
A região ou plano em que o reconhecimento da própria individualidade ou o sentimento do eu sou eu começa a definir-se, quanto os primeiros o estão da essência não diferenciada. Este é arupa, incorpóreo, aquele rupa corpóreo. No segundo volume de Isis Sem Véu, observação número 86, no volume 2, páginas 183 e seguintes, continuação da narrativa. Os sistemas filosóficos dos gnósticos e dos primitivos judeus cristãos, os nazarenos e os ebionitas, foram devidamente considerados. Tais sistemas continham as opiniões correntes naqueles dias fora do círculo dos judeus mosaicos a respeito de Jeová. Este era identificado por todos os gnósticos mais como o princípio do mal do que como o do bem. Para eles era Ilda-Boat, o filho das trevas, cuja mãe, Sofia Achamot, era filha de Sofia, a sabedoria divina. O Espírito Santo feminino dos primeiros cristãos, Akasha. Sofia Achamot personificava a luz astral inferior, o éter. A luz astral se encontra na mesma relação para com Akasha e Anima Mundi, que Satã para com a divindade. São uma e a mesma coisa vista sob dois aspectos, o espiritual e o psíquico, o liame superetéreo, ou de conexão entre matéria e o espírito puro e o físico. Observação número 87. Sobre a diferença entre nous, a sabedoria divina superior, e psique, a inferior e terrestre, veja-se em Santiago, volume 3, item 15 a 17. Continuação da narrativa. Observação. Na próxima frase, novamente a autora apresenta alguns símbolos após os nomes que, para melhor compreensão da narrativa, estarei identificando os símbolos com a palavra símbolo, e o estudante pode consultar este símbolo no PDF que se encontra em nosso Telegram, na página 237 desta narrativa. Continuação. Ilda Bot é um nome composto de Ilda, entre parênteses símbolo, filho, e Bot, este proveniente de, entre parênteses símbolo, um ovo, e, entre parênteses, símbolo. Caos, vazio ou desolação, significa o filho nascido no ovo do caos, como o Brahma. Ilda Bot, ou Jeová, é, pois, simplesmente um dos Elohim, os 7 espíritos criadores, e um dos Sephrot inferiores. Ele produz de si mesmo com outros deuses espíritos estelares ou os antepassados lunares, o que é a mesma coisa. Observação número 88. A relação de Jeová com a lua na Cabala é bastante conhecida dos estudantes. Observação número 89. Sobre os nazarenos, veja-se Isis Sem Véu, volume 2, páginas 131 e 132. Os verdadeiros discípulos do verdadeiro Christos eram todos nazarenos e cristãos, e foram o oposto dos cristãos que vieram depois. Continuação da narrativa. Todos são os espíritos da face, a sua própria imagem, os reflexos uns dos outros que se tornam cada vez mais sombrios e materiais
à medida que se distanciam da fonte original. Também habitam 7 regiões dispostas à maneira de uma escada, cujos degraus representam a descida e a ascensão do espírito e da matéria. Observação número 90. Veja-se o diagrama da cadeia lunar de 7 mundos, na qual, como em nossa cadeia e em toda e qualquer outra, os mundos superiores são espirituais, ao passo que o mais inferior, seja a Lua, a Terra ou qualquer outro planeta, é obscurecido pela matéria. Continuação da narrativa. Entre pagãos e cristãos, entre hindus e caldeus, e tanto para os gregos como para os católicos romanos, com ligeiras variantes na interpretação dos textos, todos eles eram os gênios dos 7 planetas, assim como das 7 esferas planetárias de nossa cadeia setenária, na qual a Terra ocupa o ponto inferior. Isto relaciona os espíritos estelares e lunares com os anjos planetários superiores e com os saptarshis, os 7 rishis das estrelas, os hindus como anjos e mensageiros subordinados a estes rishis, emanações em escala decrescente dos primeiros. Tais eram, segundo a opinião dos filósofos gnósticos, o Deus e os arcanjos que os cristãos adoram atualmente. Os anjos caídos e o mito da guerra nos céus são, portanto, de origem puramente pagã e vieram da Índia através da Pérsia e da Caldeia. O cânon cristão apenas uma única vez os menciona, e é no Apocalipse 7, conforme dissemos em páginas anteriores. Desse modo, Satã, deixando de ser considerado como espírito supersticioso, dogmático e antifilosófico das igrejas, passa a ser a imagem grandiosa de quem fez o homem terrestre um homem divino, de quem outorgou o homem por toda a longa duração do Mahakalpa, a lei do espírito de vida, e o libertou do pecado da ignorância e, portanto, da morte. Fim do item número 5. Sexta estância, subtítulo Continuação, item número 6. As rodas mais antigas giravam para baixo e para cima. Os frutos da mãe enchiam o todo. Observação número 91. O todo, o cosmos inteiro. Advirta ao leitor que o termo cosmos, nas estâncias, frequentemente significa tão só o nosso próprio sistema solar, e não o universo infinito. Continuação da narrativa. Houve combates renhidos entre os criadores e os destruidores, e combates renhidos pelo espaço, aparecendo e reaparecendo a semente continuamente. Observação número 92. Isto é puramente astronômico. Continuação da narrativa. Segue agora as observações comentadas do item 6, letra A. Deixemos agora as questões incidentes, apesar de interromperem o curso da narração. Foram elas necessárias para a elucidação de todo o esquema. Cumpre voltarmos à cosmogonia. A expressão rodas mais antigas refere-se aos mundos ou globos de nossa cadeia, tal como eram as rondas precedentes. Explicada a presente estância em seu sentido esotérico,
observa-se que toda ela foi incorporada às obras cabalísticas. Vê-se ali a história da evolução dos inúmeros globos após um pralaya periódico, reconstituídos sob novas formas com os materiais antigos. Os globos anteriores se desintegram, reaparecendo transformados e aperfeiçoados para uma nova fase da vida. Na Cabala, os mundos são comparados a centelhas que brotam sob o martelo do grande arquiteto, a lei que rege todos os criadores menores. O diagrama comparativo da página 239 mostra a identidade dos sistemas cabalistas e oriental. Os três superiores são os planos da consciência mais elevados e em ambas as escolas são revelados e explicados unicamente aos iniciados. Os planos de baixo representam os quatro inferiores, dos quais o último é o nosso, ou seja, o universo visível. Estes 7 planos correspondem aos 7 estados de consciência no homem. A ele cabe despertar os 3 estados superiores, sintonizando-os com os 3 planos superiores do cosmos. Mas, antes que o possa tentar, terá que chamar os 3 centros, a vida e a atividade. O quão poucos são capazes de alcançar por si mesmos uma compreensão, por superficial que seja, de Atma Vidya, o conhecimento espiritual, isto é, aquilo que os sufis denominam Rohani. Observação número 93. Para uma explicação mais clara, veja-se Saptar Parma, no índice. Continuação da narrativa. Fim das observações comentadas da letra A. Veremos agora as observações comentadas da letra B. Aparecendo e reaparecendo a semente continuamente. Aqui, semente quer dizer o germe do mundo, aquilo que a ciência considera como partículas materiais extremamente tênues, mas que para a física oculta são partículas espirituais, ou seja, matéria suprassensível em estado de diferenciação primária. Para ver e apreciar a diferença, o imenso abismo que separa a matéria terrestre dos graus mais sutis da matéria suprassensível, todo astrônomo, físico ou químico deviam ser pelo menos psicometras. Deviam ser capazes de sentir por si mesmos aquela diferença em que se obstinam em não acreditar. A senhora Elizabeth Denton, uma das mulheres mais cultas e também mais céticas e materialistas de seu tempo, esposa do professor Denton, o notável geólogo americano, autor de A Alma das Coisas. Era, não obstante, o seu ceticismo, uma psicometra das mais maravilhosas. Vejamos o que ela descreve em uma de suas experiências. Haviam colocado sobre a sua fronte uma partícula de meteorito oculta dentro de um envelope. Sem saber o que este continha, disse aquela senhora. Segue o trecho. Quanta diferença entre o que conhecemos aqui como matéria e o que parece matéria ali. Numa, os elementos são tão grosseiros e angulosos que eu me admiro de podermos suportá-la, e mais ainda de que desejamos continuar em relações com ela. Na outra, todos os elementos são de tal modo apurados e não apresentam aquelas grandes e ásperas angulosidades características dos nossos, que eu não posso deixar de considerar os novos elementos
como os que oferecem condições de existência real com títulos bem superiores. Fim do trecho. Observação número 97. Registrado no volume 3, páginas 346. Continuação da narrativa. Em teogonia, cada semente é um organismo etéreo do qual envolve mais tarde um ser celeste, um Deus. No princípio, o que na fraseologia mística se chama desejo cósmico vem a ser a luz absoluta. Ora, a luz que não tivesse sombra seria a luz absoluta, ou, mudando a palavra, a obscuridade absoluta, como procura demonstrar a ciência física. A sombra aparece sob a forma de matéria primordial ou, alegoricamente, se preferir, sob a de espírito de fogo ou calor criador. Se a ciência, relegando a forma poética e a alegoria, preferir ainda ver nela a névoa de fogo, não haverá nisso o menor inconveniente. De uma maneira ou de outra, seja a Foá ou a famosa força da ciência, força tão difícil de definir e descrever como o nosso próprio Foá, aquele algo é o que determina o movimento circular do universo, no dizer de Platão e segundo o ensinamento oculto. Segue o trecho. O Sol central faz com que Foá aglutine a poeira primordial em forma de globos, que os impulsione a mover-se em linhas convergentes e, finalmente, que os aproxime uns dos outros, reunindo-os, disseminados pelo espaço, sem ordem nem sistema. Os germes do mundo entram em frequentes colisões antes da junção final e depois se convertem em vagabundos cometas. Então começam os combates e as lutas. Os mais antigos corpos atraem os mais jovens, enquanto os outros os repelem. Muitos sucumbem, devorados pelos companheiros mais fortes. Os que escapam vão construir-se em mundos. Fim do trecho. Observação número 98. Trecho extraído do livro de Dzian. Continuação da narrativa. Se analisarmos as linhas acima e sobre elas refletirmos com atenção, havemos de concluir que oferecem um conteúdo tão científico quanto uma exposição que fosse feita pela ciência moderna. Temos notícia de que em nossos dias foram escritas várias obras repletas de especulações acerca de semelhantes lutas pela vida, no espaço sideral. Obras estas em língua alemã principalmente. Congratulamo-nos com o fato, pois o que vimos de expor é um ensinamento oculto que se perdeu na noite das idades arcaicas. Do assunto já nos ocupamos plenamente em Isis sem véu. Observação número 99. Veja-se o índice Evolução, Darwin, Capila, Batalha da Vida e etc. Continuação da narrativa. E a ideia de uma evolução semelhante à da teoria de Darwin sobre a luta pela vida e pela supremacia e sobre a sobrevivência dos mais aptos, tanto entre as legiões do alto como entre as legiões de baixo, transparece ao longo de todas as páginas de nossa primeira obra, escrita em 1876. Mas a ideia não é nossa, pertence à antiguidade. Os escritores purânicos estremearam com engenho as alegorias com os fatos cósmicos e os acontecimentos humanos.
Um simbologista pode discernir as alusões ainda quando não consigam penetrar-lhes o sentido. As grandes guerras nos céus, nos Puranas, a dos titãs em Exídios e outros escritores clássicos, as lutas entre Osíris e Tifon no mito egípcio e até mesmo as que figuram nas lendas escandinavas, todas se referem ao tema idêntico. Na mitologia do norte, outra não é a significação da Batalha das Chamas, do combate dos filhos de Muspel no campo de Wingrad. Tudo isso se relaciona com o céu e a terra, encerrando um duplo e por vezes tríplice significado, e aplicando-se esotericamente às coisas de cima como às de baixo. Cada alegoria diz respeito às lutas astronômicas, teogônicas e humanas, ao ajustamento dos orbes e à supremacia entre as tribos e as nações. A luta pela vida e a sobrevivência dos mais aptos reinaram como leis supremas desde o instante em que o cosmos se manifestou à existência e dificilmente podiam escapar à observação arguta dos sábios antigos. Daí as descrições dos combates incessantes de Indra, o deus do firmamento, contra os Asuras, transformados em deuses superiores em demônios cósmicos, Econes Vitras ou Arri, das batalhas renhidas entre estrelas e constelações, entre luas e planetas, posteriormente encarnados como reis imortais. Daí também a guerra dos céus de Miguel e seu exército contra o dragão, Júpiter e Lúcifer Vênus, quando um terço das estrelas do exército rebelde foi precipitado nas profundezas do espaço, não mais sendo encontrado em seu lugar nos céus, conforme há tempos escrevemos. Segue o trecho agora. Esta é a pedra angular dos ciclos secretos. Mostra que os Brahmanes e os Tanaim especulam sobre a criação e o desenvolvimento do mundo tal como o faz Darwin, antecipando-se a este e à sua escola na questão da seleção natural e na da evolução e transformação gradual das espécies. Fim do trecho. Observação número 100. Registrado em Easy Sem Véu, volume 2, página 260. Continuação da narrativa. Existiram mundos antigos que pareceram vencidos pelos novos, etc., etc. A afirmativa de que todos os mundos, estrelas, planetas, etc., logo que um núcleo de substância primordial em estado laia indiferenciado é animado pelos princípios em liberdade de um corpo sideral que acaba de morrer, foram primeiramente cometas e depois sóis, esfriando a seguir e convertendo-se em mundos habitáveis, é um ensinamento tão antigo quanto os rishis. Vemos, assim, que os livros secretos ensinam uma astronomia que a própria especulação moderna não desprezaria, se fosse capaz de compreender inteiramente aqueles ensinamentos. Porque a astronomia arcaica e as ciências físico-matemáticas de antanho expressavam ideias idênticas às de ciências de nossos dias, e por vezes muito mais importantes. A luta pela vida e a sobrevivência dos mais aptos, assim nos mundos superiores como do nosso planeta, eram princípios claramente expostos. Mas tais ensinamentos, ainda quando não sejam de todo repudiados pela ciência, não serão certamente aceitos em seu conjunto
pois sustentam que só há 7 deuses primordiais, nascidos por si mesmos e emanados do aquele que é uno e triplo. Em outras palavras, significa que todos os mundos ou corpos siderais, sempre em estrita analogia, são formados uns dos outros depois que se verificou a manifestação primordial no começo da Grande Era. O nascimento dos corpos celestes no espaço é comparável a uma multidão de peregrinos na festa dos fogos. 7 ascetas aparecem no limiar do templo com 7 varinhas de incenso acesas. À luz desses fachos, a primeira fila de peregrinos acende as suas varinhas de incenso. Em seguida, cada um dos ascetas começa a fazer girar o seu facho no espaço por cima da própria cabeça e cede o fogo aos outros peregrinos. É o que também se passa com os corpos celestes. Um centro laia é iluminado e chamado à vida pelos fogos de outros peregrinos. Depois, o novo centro se lança no espaço e se converte em um cometa. E só quando perde a velocidade e, portanto, sua cauda flamejante, é que o dragão de fogo se resolve a uma vida tranquila e regular como um cidadão respeitável da família sideral. Assim está escrito. Segue o trecho. Nascido nos abismos insondáveis do espaço, do elemento homogêneo, chamado alma do mundo, cada núcleo de matéria cósmica, lançado subitamente à existência, inicia sua vida em circunstâncias as mais hostis. Ao longo de uma série de incontáveis idades, tem que conquistar por si mesmo um lugar no infinito. Corre em círculos entre corpos mais densos e já fixos, movendo-se por impulsos súbitos. Dirige-se para algum ponto ou centro que o atrai, procurando evitar qual navio metido em uma estreita passagem semeada de recifes e escolhos. Outros corpos que, por sua vez, o atraem e repelem. Muitos desses núcleos sucumbem, desintegrando-se no meio de outras massas mais fortes, e se nasceram dentro de um sistema planetário, desaparecem tragados pelos ventres insaciáveis dos sóis. Os que se movem mais lentamente, seguindo numa trajetória elíptica, estão condenados ao aniquilamento mais cedo ou mais tarde. Outros, movendo-se em curvas parabólicas, escapam geralmente à destruição graças à sua velocidade. Fim do trecho. Alguns leitores de espírito mais crítico imaginarão, talvez, que este ensinamento, segundo o qual todos os corpos celestes passaram pela fase cometária, se acha em contradição com a afirmativa anterior de que a Lua é a mãe da Terra. Supõe, provavelmente, que só a intuição é capaz de conciliar as duas informações. Em verdade, porém, não se faz mister a intuição. Que sabe a ciência em relação aos cometas, sua gênese, crescimento e destino final? Nada, absolutamente nada. E o que há de tão impossível na ideia de que um centro laia, um núcleo de protoplasma cósmico homogêneo e latente, ao ser animado ou inflamado subitamente, se projete de sua posição no espaço para girar um torvelinho através dos abismos insondáveis com a finalidade de robustecer-se o seu organismo homogêneo mediante a acumulação e adição de elementos diferenciados?
E por que um cometa semelhante não poderia desse modo vir a fixar-se, viver e converter-se em um globo habitado? As mansões de Foá são muitas. Está escrito: ele coloca seus 4 filhos de fogo, eletropositivos, nos 4 círculos. Tais círculos são o equador, a eclíptica e os 2 paralelos de declinação, ou os trópicos, a cujos climas devem presidir as 4 entidades místicas. E ainda, outros 7 filhos são designados para presidir os 7 locas quentes e os 7 locas frios, os infernos dos brahmanes ortodoxos, nos 2 extremos do ovo da matéria, nossa Terra e seus polos. Os 7 locas são também chamados anéis e círculos. Os antigos contavam 7 círculos polares, em vez de 2, como os europeus, porque o Monte Meru, que é o Polo Norte, possuía, segundo eles, 7 degraus de ouro e 7 de prata, que conduziam até lá. A estranha sentença que figura em uma das estâncias de que os 7 cantos de Foá e de seus filhos eram tão radiantes quanto o brilho do sol do meio-dia e o da lua combinados, e a de que os 4 filhos, no quádruplo círculo do meio, viam os cantos de seu pai e ouviam sua radiação selênico-solar, tem a seguinte explicação no comentário. A agitação das forças foáticas nos 2 extremos frios, Polo Norte e Sul, da Terra, de que resulta uma radiação multicor durante a noite, encerra várias propriedades do Akasha, éter, inclusive a cor e o som. O som é a característica do Akasha, éter. Ele gera o ar, cuja propriedade é o tato, o qual, pela fricção, produz a cor e a luz. Observação 101. Registrado no Vishnu Purana, livro 1, capítulo 2, páginas 34 e 35. O parágrafo acima não é uma transcrição textual, e sim um resumo do que ali se afirma. Continuação da narrativa. É possível que tudo isso seja considerado um disparate arcaico. Entender-se-á melhor, porém, se o leitor tiver em mente as auroras boreal e astral, que ocorrem mesmo nos centros das forças elétricas e magnéticas terrestres. Diz-se que ambos os polos são os depósitos, os receptáculos e os mananciais, ao mesmo tempo, da vitalidade cósmica e terrestre, eletricidade cujos excessos, sem essas 2 válvulas naturais de segurança, há muito que teria reduzido a Terra a inumeráveis fragmentos. Existem ainda uma teoria que ultimamente adquiriu foros de axioma de que os fenômenos luminosos polares são acompanhados de assobios, chiados e estalidos, ou os produzem. Consulte-se as obras do professor Humboldt a respeito da aurora boreal, bem como sua correspondência no tocante a essa discutida questão. Fim das observações comentadas e do item número 6. Sexta estância, subtítulo Continuação. Item número 7. Faze os teus cálculos, ó Lanu,
Se queres saber a idade exata de pequena roda. Observação número 102. Roda significa cadeia. Continuação da narrativa. Seu quarto raio é nossa mãe. Observação 103. Mãe seria a terra. Continuação da narrativa. Alcança o quarto fruto da quarta senda do conhecimento que conduz ao nirvana, e tu compreenderás porque verás. Veremos agora as observações comentadas do item 7, letra A. A pequena roda é a nossa cadeia de globos e o quarto raio da roda é a nossa Terra, o quarto globo de cadeia. É um daqueles sobre os quais o sopro quente positivo do Sol tem um efeito direto. As 7 transformações fundamentais dos globos ou esferas celestes, ou mais propriamente, das partículas de matéria que os constituem, são assim descritas. Item número 1. A homogênea. Item número 2. A aeriforme e radiante, que seria a gasosa. Item número 3. A coagulosa ou nebulosa. Item número 4. A atômica e etérea, começo de movimento e, portanto, de diferenciação. Item número 5. A germinal e ígnea, diferenciada, mas composta somente dos germes dos elementos em seus estados primordiais, possuindo 7 estados, quando completamente desenvolvidos em nossa Terra. Item número 6. A quádrupla e vaporosa, a Terra futura. Item número 7. A fria e dependente do Sol para a vida e a luz. O cálculo da idade que a estância concita o discípulo a fazer é sobremodo difícil, visto que não se mencionam as cifras representativas do grande Kalpa e não estamos autorizados a divulgar as dos nossos pequenos yugas, salvo em sua duração apenas aproximada. As rodas mais antigas giraram durante uma eternidade e meia. Está escrito. Sabemos que por eternidade se entende a 7ª parte de 311,040 trilhões de anos, ou seja, de uma idade de Brahma. Mas o que seria? Sabemos também que, se tomarmos por base as cifras anteriores, teremos inicialmente que eliminar dos 100 anos de Brahma os 311,040 trilhões de anos dos anos tomados pelos Sadhyahas, crepúsculos, o que nos deixa 98, número que corresponde à combinação mística 14 vezes 7. Mas não dispomos nós de conhecimento algum quanto ao momento exato em que tiveram início a formação e a evolução de nossa pequena Terra. É impossível assim calcular a sua idade, a menos que nos seja indicada a data de seu nascimento, o que agora os mestres se negam a fazer. No final do volume 3 e 4 daremos, contudo, algumas referências cronológicas. Devemos, por outro lado, ter presente que a lei da analogia se aplica tanto aos mundos como ao homem, e que, assim como o Uno, a divindade, se converte em 2, o Deva ou anjo, e o 2 em 3, o homem, etc., os coágulos, o material dos mundos, se converte em vagabundos, cometas, estes em estrelas
e as estrelas centros de vórtices em nosso Sol, os nossos planetas em resumo. Tal é o ensinamento que não se pode considerar tão anticientífico, uma vez que Descartes também pensava que os planetas giravam em seus eixos por terem sido os outros tempos estrelas luminosas, centros de vórtices. Fim das observações comentadas da letra A. Veremos agora as observações comentadas da letra B. As obras exotéricas mencionam 4 graus de iniciação, conhecidos respectivamente pelas seguintes palavras sânscritas: Srotapana, Sakridagamin, Anagamin e Arhat. Denominações iguais aos dos 4 caminhos que levam ao Nirvana, em nossa presente 4ª ronda. O Arhat, embora possa ver o passado, o presente e o futuro, não é ainda o mais alto dos iniciados, pois o próprio adepto, o candidato iniciado, se torna um Shela, discípulo de um iniciado mais elevado. Ainda tem o Arhat que conquistar 3 graus para chegar ao topo da escala da iniciação. Há os que o alcançaram ainda em nossa 5ª raça, mas as faculdades que são necessárias para estes graus mais elevados só estarão plenamente desenvolvidas para o tipo geral de asceta no fim desta raça raiz e principalmente na 6ª e na 7ª. Sempre existirão, portanto, iniciados e profanos até o fim deste Mavantara menor, o atual ciclo de vida. Os Arhats da névoa de fogo, os do último degrau, acham-se apenas a um passo da raiz fundamental de sua hierarquia, a mais elevada que existe na Terra e em nossa cadeia terrestre. Essa raiz fundamental tem um nome que não pode ser traduzido em idioma ocidental senão por meio de várias palavras reunidas. O Banyan humano, que vive sempre. Diz-se que este ser maravilhoso desceu de uma elevada região durante a primeira parte da 3ª idade, antes da separação de sexos na 3ª raça. A 3ª raça, coletivamente, se dá algumas vezes o nome de filhos do yoga passivo, significando que ela foi produzida inconscientemente pela 2ª raça, a qual, carecendo de atividade intelectual, se supõe que vivia sempre imersa naquela espécie de contemplação abstrata e vazia inerente às condições do yoga. No primeiro período de existência da 3ª raça, quando ainda em estado de pureza, os filhos da sabedoria que se encarnaram nessa raça, conforme adiante veremos, criaram pelo poder de Kriyashti uma geração denominada filhos de Ad, ou da névoa, filhos da vontade e da yoga, etc. Tratava-se de uma progenie consciente, porque uma parcela da raça já se achava animada pela centelha divina de uma inteligência espiritual e superior. Essa progenie não constituía uma raça. O primeiro foi um ser maravilhoso chamado o Iniciador, seguindo-se um grupo de seres semi-humanos e semidivinos, eleitos da gênese arcaica para tarefas especiais. Dizia-se que neles se encarnaram os mais elevados Dhyanis, Munis e Rishis de Mavantaras anteriores, para formar o seminário de adeptos humanos do futuro,
sobre a Terra e durante o menor presente ciclo. Os filhos da vontade e da yoga, nascidos, por assim dizer, de uma forma imaculada, estavam, segundo se explica, inteiramente à parte do resto da humanidade. O ser, a que acima nos referimos, e que deve permanecer inominado, é a árvore de que se ramificaram nas eras subsequentes todos os grandes sábios e hierofantes historicamente conhecidos. Os Rishi, Kapila, Hermes, Enoch, Orfeu e etc. Como o homem objetivo é o misterioso personagem, sempre invisível aos profanos, posto que sempre presente, de tanto falam as lendas do Oriente, e especialmente os ocultistas e os estudantes da ciência sagrada. Ele muda de forma e, não obstante, permanece sempre o mesmo. E é ele quem possui a autoridade espiritual sobre todos os adeptos iniciados do mundo inteiro. É, como já dissemos, o inominado. Muito embora sejam muitas as denominações que possui, o seu nome e a sua natureza são desconhecidos. É o iniciador, e o chamam a grande vítima, porque sentado no umbral da luz, ele a contempla do círculo de trevas em que se encontra, e que não quer transpor, e não deixará o seu posto senão no último dia deste ciclo de vida. Porque permanece o vigilante solitário no posto que escolheu? Por que continua sentado junto à divisa da fonte da sabedoria primordial, em que não precisa desedentar-se, visto que nada tem a aprender, já que não sabia, assim na terra como no céu? É porque os solitários peregrinos, cujos pés sangram em seu regresso à pátria, jamais estão seguros, até o derradeiro instante, de não errar o seu caminho neste deserto sem limites de ilusão e de matéria, a vida terrestre. É porque ele deseja mostrar a cada um dos prisioneiros que conseguiram libertar-se dos laços da carne e da ilusão, o caminho que conduz àquela região de liberdade e de luz, da qual se exilou voluntariamente. É porque, em suma, ele se sacrificou pelo bem da humanidade, ainda que só um pequeno número de eleitores possam aproveitar-se do grande sacrifício. Foi sob a direção imediata e silenciosa dessa Mahaguru que todos os outros mestres e instrutores, menos divinos, se constituíram, desde o primeiro despertar da consciência humana, nos guias da humanidade primitiva. Graças a estes filhos de Deus, as raças humanas receberam, em sua infância, as primeiras noções de arte, ciência e conhecimento espiritual, e foram eles que se assentaram as pedras fundamentais daquelas antigas civilizações que tanto surpreendem e confundem as modernas gerações de pesquisadores e eruditos. Aqueles que duvidaram desta afirmativa, que apresentem uma explicação igualmente aceitável e racional do mistério do extraordinário saber demonstrado pelos antigos, eles que, na opinião de alguns, eram os descendentes próximos de selvagens inferiores, semelhantes a animais, os homens das cavernas da época paleolítica. Que leiam, por exemplo, obras como as de Vitrúvio Pólio, do século de Augusto, sobre a arquitetura, nas quais as regras de proporção eram as ensinadas antigamente durante as iniciações. Se desejam conhecer essa arte verdadeiramente divina e compreender o profundo significado esotérico oculto,
em cada regra e em cada lei de proporção. Homem algum, descendente de habitante das cavernas paleolíticas, teria sido capaz de desenvolver por si só uma ciência semelhante, mesmo no decurso de miríades sem conta de anos consagrados ao pensamento e à evolução intelectual. Foram os discípulos daqueles rishis e devas encarnados na terceira raça raiz que de geração em geração transmitiram seus conhecimentos ao Egito e à Grécia, com a sua lei de proporção, atualmente perdida, da mesma forma que os iniciados da quarta raça, os Atlantes, os legaram aos Cíclopes, aos filhos dos ciclos ou do infinito, cujo nome passou às gerações posteriores dos sacerdotes gnósticos. Trecho em destaque. Graças à divina perfeição daquelas proporções arquitetônicas, puderam os antigos construir essas maravilhas dos séculos, os seus templos, pirâmides, santuários, criptas, crolanches, carnes, altares, demonstrando que possuíam conhecimento de forças mecânicas ante as quais a arte moderna não passa de um brinquedo de criança. E a ciência de hoje, referindo-se a essas obras, diz que parecem o trabalho de um gigante de 100 mãos. Fim do trecho em destaque. Observação número 104. Registrado em O Livro de Deus de Kenel Lai, da página 118. Continuação da narrativa. É possível que os arquitetos modernos não se tenham descuidado inteiramente das regras de que se trata, mas lhes acrescentaram em inovações empíricas o bastante para destruir aquelas proporções exatas. Foi Marco Vitruvio Pólio quem deu à posteridade as regras de construção dos templos gregos erguidos aos deuses imortais, e os 10 livros de Vitrúvio sobre arquitetura de um autor que, afinal de contas, era um iniciado, só pode ser estudado esotericamente. Os círculos druídicos, os domes, os templos da Índia, do Egito e da Grécia, as torres e as 127 cidades da Europa, em que o Instituto de França reconheceu uma origem ciclópica, são todos obras de sacerdotes arquitetos iniciados, descendentes daqueles que foram em outro tempo instruídos pelos filhos de Deus e chamados, muito justamente, construtores. Eis o julgamento da posteridade sobre esses descendentes. Segue o trecho a seguir. Não usavam argamassa, nem cimento, nem ferro, nem aço para cortar as pedras, e, no entanto, foram elas trabalhadas com tal habilidade que em muitos pontos mal se percebiam as junturas. Embora muitas dessas pedras, como no Peru, tenham 38 pés de comprimento, 18 de largura e 6 de espessura. Nos muros da fortaleza de Cusco há pedras ainda maiores. Fim do trecho. Observação número 105. Registrado por Acosta no volume 6, páginas 14. Continuação da narrativa. E também segue outro trecho. O Poço de Siena, construído há 5.400 anos, quando a região estava exatamente sob o trópico, o que não verifica hoje, ou foi de tal forma que, ao meio-dia, no momento preciso do solstício, todo o disco do Sol se refletia em sua superfície, obra que a ciência conjugada de todos os astrônomos da Europa não seria hoje capaz de levar a cabo.
Fim do trecho. Observação número 106. Registrado por Keneal Lee. Continuação da narrativa. Apesar de estes assuntos só terem sido tocados ligeiramente em Isis sem véu, não será demais recordar ao leitor o que ali dissemos. Observação número 107. Registrado no volume 1, páginas 587 a 593. Continuação da narrativa. Não será demais recordar ao leitor o que dissemos ali, a respeito de certa ilha sagrada da Ásia Central e indicar-lhe, para outras minúcias do capítulo sobre os Filhos de Deus e a Ilha Sagrada, no segundo volume na estância 9. Contudo, algumas explicações, ainda que fragmentárias, ajudarão o estudante a ter desde já um vislumbre de percepção do mistério, para mostrar com suficiente clareza, pelo menos um dos pormenores que dizem respeito aos misteriosos filhos de Deus. Mencionaremos que era destes Brahmaputras que pretendiam descender os elevados Divijas, os Brahmanes iniciados da antiguidade. Enquanto que os Brahmanes modernos querem fazer crer às castas inferiores que eles saíram diretamente da boca de Brahma, tal é o ensinamento esotérico, acrescentando-se, ainda que muito embora descendessem aqueles espiritualmente, é óbvio, os filhos da vontade e da yoga, com o tempo se dividiram em sexos opostos, como fizeram mais tarde os seus próprios progenitores criados pelo poder de Kriyashti. Nada obstante, os seus degenerados descendentes conservaram até os nossos dias o maior respeito e veneração para com a função procriadora, que ainda encaram como uma cerimônia religiosa, quando os povos mais civilizados a consideraram um ato meramente animal. Comparando-se a este respeito as ideias e as práticas ocidentais com as instituições de Manu, no tocante às regras do Grihastha ou da vida conjugal, verdadeiro Brahmane é, portanto, aquele cujos 7 antepassados beberam o sumo da planta da lua, Soma, e é um Trisuparna, porque compreendeu o segredo dos Vedas. E até hoje sabem os Brahmanes, estando adormecida a inteligência psíquica e física desta raça durante os seus primórdios, e não se tendo ainda desenvolvido a sua consciência, as concepções espirituais se achavam por completo desligadas do ambiente físico que o homem divino habitava em sua forma animal. Apesar de humana a aparência exterior e que se nele existia instinto, não havia a consciência do eu para iluminar as trevas do quinto princípio latente. Quando os senhores da sabedoria, movidos pela lei da evolução, infundiram nele a centelha de consciência, o primeiro sentimento que se manifestou foi o de solidariedade, de unidade com os seus criadores espirituais. Assim como os primeiros sentimentos do filho se dirigem para a mãe, que amamenta, do mesmo modo, as primeiras aspirações da consciência despertada no homem primitivo se voltavam para aqueles cuja substância ele sentia dentro de si mesmo, embora existisse à parte e independentes dele. Desse sentimento brotou a devoção, que foi assim o primeiro e principal motor da natureza humana, o único que é natural no coração do homem.
que lhe é inato e que se observa igualmente na criança e no filhote do animal. Este sentimento de aspiração instintiva e irresistível no homem primitivo foi descrito pela pena de Carlyle, em traços maravilhosos que poderíamos dizer intuitivos. Segue o trecho agora. O grande coração antigo, como parece o de uma criança em sua simplicidade, e o de um homem em sua profunda e solene gravidade. O céu está sobre ele em qualquer parte da terra onde vá ou onde resida, e da terra faz para si mesmo um templo místico, e de todas as suas coisas terrenas como que um culto. Visões de gloriosas criaturas resplandecem à luz dioturna do sol. Voejam ainda os anjos, levando mensagens de Deus entre os homens. A maravilha e o encantamento rodeiam o homem e ele vive em um ambiente de milagre. Observação número 108. O que era natural aos olhos do homem primitivo passou a ser um milagre para nós, e o que para ele era um milagre nunca poderia ser expresso em nossa linguagem. Continuação da narrativa. Uma grande lei de dever, tão elevada quanto estes dois infinitos, o céu e o inferno, reduzindo e aniquilando tudo o mais, era uma realidade e ainda o é. Só o invólucro pereceu. A essência persiste através do tempo e da eternidade. Fim do trecho. Observação número 109. Registrado em O Passado e o Presente, página 104, da versão de 1874. Continuação da narrativa. Persiste sem dúvida e vive com toda a sua energia e poder indestrutível no coração do ariano asiático, oriundo diretamente da terceira raça, por seus primeiros filhos, nascidos da mente, os frutos de Kriya Shakti. À medida que os tempos se passaram, a casta sagrada dos iniciados produziu, se bem que raramente e de idade em idade, aquelas criaturas perfeitas, seres à parte interiormente, apesar de iguais exteriormente aos seus progenitores. Na infância da terceira raça primitiva, um ser de mais elevada estirpe faltava, que fosse então criado, consciente do próprio pensamento, ainda maior pelo coração, feito para reinar, soberano, apto para os outros comandar. Foi chamada à existência um veículo perfeito e adequado para a encarnação de habitantes de esferas mais elevadas, que logo passaram a morar nestas formas nascidas da vontade espiritual e do poder natural e divino no homem. Era um filho do espírito puro, mentalmente extreme, de toda a eiva de elementos terrenos. Só a sua constituição física pertencia ao tempo e à vida, pois sua inteligência provia diretamente do alto. Era a árvore vivente da sabedoria divina, sendo, portanto, comparável à árvore do mundo, das lendas nórdicas, que não podia secar e morrer antes que se travasse a última batalha da vida, embora suas raízes fossem continuamente trituradas pelo dragão de Nidhogg. Porque até o primeiro e sagrado filho de Krish Shakti tinha o corpo corroído pelos dentes do tempo, mas as raízes do seu interno permaneciam sempre fortes e inalteradas, pois cresciam e se estendiam para o céu e não sobre a terra. Ele foi o primeiro dos primeiros
e a semente de todos os demais. Houve outros filhos de Kriya Shakti, produzidos por um segundo esforço espiritual, mas o primeiro continuou sendo até hoje a semente da sabedoria divina, o uno e supremo entre os terrestres, filhos da sabedoria. Nada mais podemos dizer sobre este assunto, exceto em que todas as épocas, sim, a nossa inclusive, têm existido grandes inteligências que aprenderam com exatidão o problema. Mas, como chegou o nosso corpo físico ao estado de perfeição em que agora vemos? Através de milhões de anos de evolução, naturalmente, mas nunca passando pela animalidade como ensinam os materialistas. Pois, como disse Carlyle, segue o trecho: a essência de nosso ser, o mistério do que em nós se chama o eu? Oh, onde há palavras para o exprimirem? É um sopro do céu, o ser supremo que se revela no homem. Este corpo, estas faculdades, esta vida que possuímos, não será tudo isso como que uma vestimenta para aquilo que não tem nome? Fim do trecho. Continuação da narrativa. O sopro do céu, ou melhor, o sopro de vida, chamado Nefesh pela Bíblia, está em cada animal, em cada molécula animada e em cada átomo mineral. Mas nenhum destes seres ou coisas possui, como o homem, consciência de natureza idêntica à daquele Ser Supremo. Observação número 110. Não há nação alguma no mundo em que o sentimento de devoção ou de misticismo religioso seja mais desenvolvido e mais ostensivo que no povo hindu. Continuação da narrativa. E nenhum possui em sua forma essa harmonia divina que existe no homem. Já dizia Novalis, e depois dele, ninguém o repetiu melhor do que Carlyle. Segue o trecho. Só há um templo no universo, e é o corpo do homem. Nada é mais sagrado do que esta forma. Nós tocamos o céu quando pomos a mão sobre o corpo humano. Soará isto como uma simples figura retórica, mas não o é. Se meditarmos bem, veremos que é um fato científico. A expressão da verdade integral das coisas. Somos o milagre dos milagres, o grande mistério inescrutável. Fim do trecho. Observação número 111. Registrado em Palestra para Heróis. Fim da observação número 111. Encerramos também o item número 7 e fim da sexta estância.